Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos dando início a a introdução de mais um evangelho, agora o Evangelho de João. E como eu tenho dito nos vídeos anteriores, no nosso estudo, é importante que a gente avalie o autor, para quem foi escrito, versículo-chave, qual é o objetivo do autor, o que o autor quis passar. Então, nós vimos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses três evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, e você vai perceber que são chamados evangelhos sinóticos por causa da sua repetição, dos mesmos assuntos sendo tratados. Então, nós que lemos junto esses três evangelhos, podemos perceber que se repetem muitas histórias ali. São pessoas que andaram com Jesus e elas, com exceção de Marcos, né, e Lucas, que na verdade eles tiveram como fonte pessoas que andaram com Jesus, né? Mateus foi um discípulo, ele de fato andou com Jesus. E agora nós temos o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele tem uma característica um pouco diferente do que nós vimos nos outros três evangelhos. Eu quero falar primeiro a respeito do autor. Então, quando nós vemos o autor João, ele não só andou com Jesus, como ele também foi um discípulo muito íntimo de Jesus. Ele escreve o Evangelho de João, ele escreve a primeira epístola, né, de João, segunda, terceira e o livro de Apocalipse. Ele estava ali na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, e ele escreveu o Apocalipse. Então, acredita que é um dos discípulos mais velhos de todos os discípulos. Ele já tinha mais de 110 anos quando ele escreve o livro de Apocalipse. E esse Evangelho de João, ele é escrito muito tarde, ele é o último dos evangelhos. Por que isso? Porque a igreja estava pedindo um evangelho que fosse relatado algo mais íntimo da pessoa de Jesus Cristo, além de todas as informações que eles já tinham obtido através dos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. E aí, esse autor que deita a cabeça no peito de Jesus não só faz isso, ele também está ali ao lado de Jesus na crucificação. Ele não sai de perto de Jesus o tempo inteiro. Ele era um discípulo muito íntimo. A humildade desse discípulo é algo a ser comentado, porque ele não escreve o próprio nome. Toda vez que cita o nome dele no Evangelho, ele fala o outro discípulo, né? É importante dizer que ele relata que o discípulo a quem Jesus amava, ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Então, além de ele fazer parte do grupo seleto, Pedro, Tiago e João, que participaram das mais excelentes revelações de Cristo na transfiguração, na ressurreição de algumas pessoas e etc. Então, qual é a característica desse evangelho? O que nós vamos encontrar pela frente lendo esse evangelho? Se Mateus, Lucas e Marcos revelam a origem terrena de Jesus, o nascimento virginal, esse João, ele revela a origem divina de Jesus. Por isso que ele começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele escreve para as igrejas, para os cristãos e para a vida espiritual dos cristãos em todo o mundo. Então, ele vai revelar as profundidades do Cristo. Ele vai revelar algo que os outros evangelhos não revelaram. Por exemplo, quando você fala de alguém que escreveu alguma coisa, foi expresso ali o pensamento e o caráter daquela pessoa naquela escrita. Então, quando ele relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é a expressão maior do pensamento e do caráter de Deus. Então, essas afirmações vão ser demonstradas no Evangelho de João. A origem divina, o Cristo pré-existente, né? No capítulo 17 ele vai na oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai, nos une agora com aquela mesma glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Então, revelações profundas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a sua origem, o Verbo Criador, o Verbo Eterno, o Verbo que salva. Então, se Deus era revelado de uma forma abstrata no Antigo Testamento, agora ele está revelado de uma forma concreta no Novo Testamento. E tudo isso você vai poder ver, você vai poder sentir no Evangelho de João. Então, que tenhamos uma leitura maravilhosa, que o Senhor Jesus Cristo abra a porta da sua palavra e transforme o nosso caráter na leitura desse evangelho fantástico.
Deus abençoe em nome de Jesus.